paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando toda a sua casa. Espero que vocês estejam gozando de saúde. Aqueles que por alguma situação estejam passando por um momento de dor, sofrimento, minha oração para que Deus conforte, que Deus venha e traga vitória para a sua vida. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, nesse domingo, domingo de Ramos, onde antecede o domingo de Páscoa, sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa. Nós vamos fazer um culto especial no próximo domingo, já quero deixar isso até como um aviso. No próximo domingo de manhã não haverá escola bíblica dominical. Nós teremos um culto da ressurreição, onde estaremos fazendo, nós aqui da IPI de Araraquara, juntamente com a IPI de São Carlos. Então, esteja acompanhando as nossas redes sociais, onde nós vamos estar anunciando ali, divulgando o horário. Então, no domingo pela manhã, nós vamos ter a transmissão do culto da ressurreição, um culto todo especial, para esse momento especial que nós relembramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, uma morte tão necessária para a nossa salvação, e a ressurreição para a nossa renovação, para a nossa justificação. Não perca este culto. Agora eu quero fazer uma leitura no texto do Salmo, Salmo 50. Nos primeiros 6 versículos do Salmo, nós vamos ter um convite para a oração. E uma oração de confissão. O texto diz o seguinte: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, a excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: Congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. O Senhor também estabeleceu aliança conosco através de um sacrifício, que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E através da morte e ressurreição, através da nossa fé nesse ato de Jesus Cristo, nós entramos em aliança com o Senhor, a nova aliança, as boas novas do Evangelho. Então, nós que fomos inseridos nessa aliança, o Senhor nos convoca para um momento de arrependimento, para um momento de confissão, porque quem julga é o Senhor. E nós podemos contar com a graça, com a misericórdia, com a benignidade dele, com a compaixão dele, que nos perdoa os pecados quando confessamos e deixamos. Outro trecho da palavra das Escrituras diz isso: aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Então vamos orar ao Senhor nesse momento de início de culto com a oração de confissão. Pai querido e amado, primeiramente queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela semana que se passou, ó Deus. Obrigado pela tua proteção, pelo teu sustento e provisão. Obrigado, Senhor, porque em momento nenhum tu nos abandona. Obrigado, Senhor, porque tu, na tua majestade, tu se inclina para o teu povo e esquadrinha as necessidades, as carências de cada um de nós e nos atende. Muito obrigado por isso, Senhor. É graça, é bondade tua, Senhor. E é por isso que nós te agradecemos nesse início de culto. Mas não podemos continuar um culto desse, ó Deus, que vamos te adorar, te engrandecer o nome através de louvores, levantar mãos que estejam sujas, ó Deus, de pecado. Por isso nós agora pedimos o teu perdão, e que esse perdão nos limpe as mãos e purifique o coração para te adorarmos, para te engrandecermos, ó Deus, e entrar com ousadia no trono da graça, através de louvor, através da adoração, ó Pai. Tão somente nos perdoa. É com essa misericórdia que nós contamos, é com aquela palavra de Jesus que disse que aqueles que confessarem, eu rogarei ao Pai para que Ele vos perdoe, porque Ele é um advogado fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
É nessa misericórdia que nós, Senhor, agora rogamos o teu perdão. Mas também, Senhor, é em nome de Jesus que nós agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que a tua misericórdia concede o perdão. Então, muito obrigado, Senhor. E recebe as nossas vidas, que elas mesmas sejam, Senhor, agora um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, de adoração nessa hora, Pai. E nós pedimos que Tu abençoe todo o culto, Deus. Que tudo que foi feito, Pai, renda glórias a Ti e edifique os meus irmãos e irmãs. É em nome de Jesus que eu te peço isso e em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por todas as coisas, ó Pai. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor, seja um participante, adore aí mesmo na sua casa, leia a Bíblia aí na sua casa, acompanhe a mensagem, faça tudo, mesmo na sua casa, para que nesse momento que nos reunimos online, possamos num só Espírito estar cultuando ao Senhor. Deus os abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glórias proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia eu vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada
Eis que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Amém, aleluia. Irmãos e irmãs, boa noite. Para mim é uma alegria sempre poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos da igreja de Araraquara. E o texto para a nossa reflexão nesta noite é o Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 14, os versos 26 a 50. Marcos, capítulo 14, os versos 26 a 50. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João,
e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi! Exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam, mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que vocês não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando. Mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e o fugiram. Irmãos e irmãs, foi dada a largada. Este domingo, domingo de Ramos, marca o início da semana central da fé cristã, chamada por isso de Semana Santa. Ao longo dessa semana é tradicional nós lermos e meditarmos sobre as profecias e todos os acontecimentos que cercam a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Se não estivéssemos vivendo esse cenário de pandemia, se não estivéssemos em isolamento, que é necessário neste momento, provavelmente teríamos vários cultos ao longo dessa semana. É tanta coisa, é uma riqueza tão grande de detalhes, que as pregações dos domingos simplesmente não fariam justiça. Na quinta-feira, relembraríamos a humildade de Jesus, que antes de comer sua última ceia com os discípulos, lavou-lhes os pés. Em seguida, durante o jantar, instituiu para nós o sacramento da ceia do Senhor. Na sexta-feira, relembraríamos em detalhes a paixão do Senhor, seu julgamento, a agonia da cruz, a morte e o sepultamento. Meditaríamos no sofrimento do Senhor pronunciado pelo profeta Isaías. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. É um culto que termina sem bênção, com a igreja no escuro, meditando sobre o tamanho do amor que levou Jesus a se entregar dessa forma. No sábado, é tradicional fazer uma vigília, na qual, entre hinos e orações, é recapitulada a história da humanidade com Deus. Desde a criação e a queda da humanidade, a promessa de que o Filho da Mulher esmagaria a cabeça da serpente, passando por todos os atos salvadores de Deus no Antigo Testamento, o Êxodo, a primeira Páscoa, a promessa de Deus a Davi, que colocaria em seu trono um descendente seu para todo sempre, o exílio e a restauração de Israel, as promessas sobre o Messias, culminando com o grito de Aleluia, pois Cristo ressuscitou. E no domingo, logo pela manhã, nós acompanharíamos as mulheres ao túmulo para descobrir que ele está vazio. E ao cair da tarde, com os discípulos de Emaús, nos encontramos com Jesus no caminho e reconhecemos a sua companhia
no partir do pão. Essa é a dinâmica tradicional da Semana Santa. A cada ano, mais do que relembrar, reviver o centro da nossa fé, que é a doação completa que Jesus faz de si mesmo por amor de nós. Neste domingo, nós acompanhamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas um triunfo diferente. Jesus não chega de armadura, montado em um cavalo branco como um general vitorioso. Ele é um rei de paz, que chega montado em um jumentinho, um animal de carga. Jesus é reconhecido pela multidão como o filho de Davi, o rei bendito que vem em nome do Senhor, aquele que salva, e por isso os gritos de Hosana, salve. Mas os sacerdotes não reconhecem Jesus como rei, não o ungem como tal. Quem vai fazer isso é uma mulher de má reputação que despeja o seu mais caro perfume, adiantando-se ao sepultamento de Jesus. Pelo contrário, os sacerdotes, os líderes religiosos do povo, conspiram a morte de Jesus e encontram em um dos 12, um dos seus discípulos, um dos mais chegados, o cúmplice que faltava. É chegada a hora. E chegada a hora, os discípulos abandonam Jesus. O nosso texto começa no final da última ceia. Jesus cumpre todo o ritual da ceia da Páscoa judaica, dando um novo sentido à bênção do pão e do vinho. Ao final do jantar, conforme é a liturgia do jantar de Páscoa judaico, eles cantam um hino, tradicionalmente o Salmo 118. Então eles saem para orar, como é o costume de Jesus. No caminho, Jesus tenta preparar os discípulos para o que estava para acontecer na sequência, porque isso já estava anunciado na profecia. Todos os discípulos de Jesus o abandonarão. É sozinho que Jesus deve enfrentar a sua hora. Os comentaristas, os estudiosos, apontam o significado dessa expressão de Jesus, a minha hora, que aparece tantas vezes nos evangelhos. No primeiro milagre de Jesus, no casamento em Caná, quando Maria diz a Jesus que o vinho acabou, a resposta dele é, a minha hora ainda não chegou. Mas ele atende ao momento e transforma a água em vinho, salvando a festa. E cada milagre de Jesus é um adiantamento da sua paixão, é um sinal da sua hora, um anúncio do que estava para acontecer. Um texto que o lecionário propôs para o domingo passado, e sobre o qual os irmãos em Franca meditaram, quando os gregos pedem para ver Jesus, ele diz que chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e que quando ele fosse levantado, atrairia toda a humanidade para si, apontando com isso para a cruz. Ele seria levantado em uma cruz. A hora de Jesus é a sua morte. É a hora pela qual ele nasceu e viveu. A hora que dá sentido a toda a sua existência. Mas quando é chegada a hora, os discípulos abandonam Jesus. Eles o abandonam quando preferem ignorar o que Jesus diz. Pedro toma a frente e diz, mesmo que os outros o abandonem, eu nunca o abandonarei. Mesmo que tenha de morrer ao seu lado. Para se tornar, logo na sequência, mais enfaticamente, o que 3 vezes nega a Jesus. Os discípulos o abandonam quando fazem coro com Pedro. Eu também não, eu também não. Eles não prestam atenção no que Jesus está dizendo, nas palavras da profecia que ele lembra. Eles dispensam os alertas de Jesus para essa hora tão sombria. Não adianta discutir com eles. A angústia de Jesus aumenta. O aperto no peito está cada vez mais forte. Então Jesus toma os seus 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, os 3 que passaram com ele pela tempestade no mar, os 3 que viram Jesus glorificado na transfiguração, os 3 com quem ele mais podia abrir o seu coração. Nessa hora tão sombria, ele pede aos seus 3 melhores amigos, vigiem comigo, orem comigo. Mas Pedro, Tiago e João também abandonam Jesus. Enquanto ele rasga o coração diante do Pai, derramando toda a sua angústia, a tristeza de morte que o sufocava naquele momento, os seus 3 melhores amigos dormem. E isso não aconteceu nem 1, nem 2, mas 3 vezes.
Pedro, Tiago e João abandonam Jesus no seu momento de angústia. Eles são incapazes de acompanhar Jesus na oração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a sua fraqueza nessa hora é maior até do que o seu amor por Jesus. E enquanto Jesus sofre, eles dormem. Chega o traidor. Ele também abandonou Jesus. E muitos autores fazem teorias sobre por que Judas traiu Jesus. A linha que predomina é que Judas esperava um Messias diferente, um Messias que venceria os romanos na força das armas, que conquistaria a independência de Israel e traria uma nova era de paz e de prosperidade para o povo de Deus, como foi o reinado de Davi. Mas cada vez que Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, era uma frustração a mais para os sonhos e para os planos de Judas. Já que Jesus não é o Messias que Judas estava esperando, Judas joga fora 3 anos de amizade, 3 anos de companheirismo, de caminhada na presença de Deus. Judas abandonou Jesus e o traiu, entregando-o às autoridades para ser morto. E então a palavra de Jesus se cumpre. Depois que ele é preso, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mas os 12 não são os únicos discípulos de Jesus que o abandonam. Nós somos culpados das mesmas coisas. Todos nós. Quando em vez de escutar o que Jesus nos diz, nós queremos posar de espirituais, de valentes, de bons cristãos. Quando arrotamos ortodoxia, quando falamos com convicção, na hora que nós deveríamos estar ouvindo com humildade, nós deixamos Jesus falando sozinho, nós o abandonamos. Isso é uma tentação particularmente grande para nós, que pertencemos à tradição cristã reformada. Nós gostamos de estar certos, nós gostamos de vencer debates, nós gostamos de refutar quem pensa diferente. Gostamos de caçar discussão com arminianos, com batistas, com católicos romanos e de esfregar a nossa reta doutrina na cara de todos os, aspas, hereges. Nós gostamos das verdades prontas que concordam com aquilo que a gente já sabe. Nós gostamos de encher as nossas bibliotecas e as nossas mentes com a mais alta teologia. Deixamos Cristo, que quer falar ao nosso coração, falando sozinho. Nós abandonamos Jesus. Nós abandonamos Jesus quando não seguimos o exemplo e a orientação de Jesus, quando deixamos de vigiar e de orar. Quando a gente faz isso, a gente abandona Jesus. E esse é outro pecado que é muito comum para nós, reformados. Vigiar e orar é uma disciplina espiritual. Requer um esforço que não faz parte do nosso dia a dia, do nosso jeito de ser. Nós achamos muito mais fácil frequentar estudos bíblicos do que reuniões de oração. É muito mais fácil encher a cabeça de informação, mesmo que de informação bíblica, do que nos abrir para que Deus mexa com a nossa vida e com o nosso coração, que é o que acontece quando nós oramos de verdade. Quando os nossos interesses se tornam mais importantes do que tudo que Jesus fez e ensinou, quando as preocupações do dia a dia ocupam mais o nosso coração do que o próprio Senhor Jesus, quando ser cristão para nós diz respeito mais ao que nós fazemos uma vez por semana, dia de domingo, do que a nossa vida cotidiana, nós estamos traindo e abandonando Jesus. Então, como mudar isso? A nossa salvação é que não depende de nós. Apesar da infidelidade dos 12, Jesus permanece perseverante no propósito da nossa salvação. Apesar da angústia, apesar de saber que ele já estava no corredor da morte desde sempre, porque, como diz João no Apocalipse, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, apesar de tudo isso, Jesus permanece firme no propósito de nos resgatar, apesar do custo incalculável que isso teria para si. Jesus deixa o grupo maior dos 12 na entrada do jardim e leva consigo Pedro, Tiago e João, e pede para que eles permaneçam com ele em oração. Então Jesus vai mais adiante, sozinho. A tradução do Almeida diz que Jesus prostrou-se em terra.
O grego é mais duro, dá o sentido de que Jesus se jogou no chão, ele caiu prostrado. A cena é do mais profundo desespero. Ninguém em sã consciência tem vontade de morrer. Muito menos no caso de Jesus, sabendo que tipo de morte lhe aguardava. Uma morte horrenda, humilhante e dolorosa. Mas nessa cena de profundo desespero, qual é a oração de Jesus? Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus insiste nessa oração, não uma, não duas, mas 3 vezes. Jesus persevera no propósito para que ele veio ao mundo. Muitas oportunidades Jesus teve de sair desse roteiro trágico. Desde a tentação do diabo no deserto, que lhe ofereceu todos os reinos do mundo e a sua glória, se Jesus apenas se ajoelhasse e o adorasse. Jesus poderia ter sido coroado rei depois de alimentar a multidão faminta. Jesus poderia ordenar que exércitos de anjos eliminassem toda a liderança dos judeus, toda a liderança corrupta de Jerusalém. Mas isso seria uma vitória sem dor, sem cruz, sem morte, sem Deus. Não foi para isso que Jesus veio. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sem sacrifício, sem derramamento de sangue, sem que o inocente pague pelos pecados dos culpados, não há real salvação. E só o próprio Deus, Deus Filho, poderia fazer isso de maneira definitiva. Mesmo a solução provisória dos sacrifícios do templo eram apenas um eco daquilo que deveria acontecer a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus fugisse dessa hora, da sua hora, a morte não seria vencida, a humanidade permaneceria escrava do pecado e separada de Deus para sempre. Então a resposta da oração de Jesus vem. Deus não afasta do seu Filho amado o cálice amargo que ele precisava beber, mas lhe dá a perseverança e a serenidade para suportar a sua paixão, para suportar todos os horrores que começariam dali a poucos minutos com a sua prisão. A resposta de Deus Pai à oração de Jesus não foi a que Jesus desejava. Era sim possível ao Pai afastar o cálice amargo, evitar que o seu Filho amado bebesse. Mas Jesus recebeu a resposta e a abraçou como sendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Importa que o Filho do Homem sofra e dê a sua vida em resgate por muitos. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. A hora chegou. E Deus concedeu a Jesus cumpri-la exatamente como era necessário. E porque Jesus foi fiel até na sua hora mais sombria, a sua fidelidade, a sua perseverança atinge todos os que invocam o seu nome, todos quantos são batizados em seu nome e por esse nome vivem. Nós continuamos pecadores. Nós continuamos inventando novos e mais trágicos meios de criar um abismo entre nós e Deus, entre nós e o nosso próximo. A nossa natureza só será completamente restaurada no final. Mas hoje, Deus nos permite viver uma vida nova. Jesus não veio ao mundo simplesmente para se sacrificar e zerar a nossa conta com Deus. Ele não veio apenas garantir que depois de morrer, nós não vamos para o inferno, mas sim para o céu. Jesus veio para que já, nesta vida, hoje, nós tenhamos vida e vida em abundância. E Ele promete que de todos os que crerem nele, fluirão rios de água viva. O que significa isso? Significa que Ele nos oferece a mesma capacidade de resistir aos cálices amargos da vida, sem que nós nos tornemos amargos também. Ele nos oferece a mesma capacidade de pautar a nossa vida pelo propósito e pela vontade de Deus, e não a nossa vontade. Isso nos torna invulneráveis às frustrações. Ainda que as coisas não aconteçam segundo a nossa vontade, nós não nos entregaremos à dor e ao desespero.
pois andaremos no centro da vontade de Deus, e esse é exatamente o lugar mais seguro do universo. Várias vezes os judeus tiveram a oportunidade de tentar matar Jesus antes de chegar da sua hora. Mas justamente porque não era a sua hora, ainda não era chegado o momento do propósito de Deus, ninguém pôde lhe fazer nenhum mal. E essa imunidade a todo mal, que não venha na sua hora, Deus também nos oferece. O Catecismo de Heidelberg, que é um dos documentos históricos da Reforma, nos propõe na sua pergunta número 1. Qual é a sua única segurança na vida e na morte? E ele oferece a seguinte resposta. Na vida e na morte, a minha única segurança é que não pertenço a mim mesmo, mas a meu fiel Salvador Jesus Cristo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que nenhum só fio do meu cabelo cai, sem que meu Pai do céu saiba e permita. E sei que tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante, de todo o coração. Você já se perguntou que cara será que Deus faz quando ele olha para a minha vida? Quando ele olha para você, quando ele olha para mim? Nossa, Eduardo, que careta que ele deveria fazer. Mas Deus, quando olha para você e para mim, ele não vê a você, ele não vê a mim, mas ele vê a Cristo que se coloca na nossa frente. Quando Deus olha para mim e para você, o que ele vê o faz dizer: este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Por causa da fidelidade de Cristo, Deus nos oferece a possibilidade de moldarmos a nossa vida à imagem da vida de Cristo. Deus nos oferece a capacidade de viver de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu propósito. Irmãos e irmãs, creiamos na fidelidade do Senhor Jesus. Coloquemos a nossa confiança na fidelidade do Senhor Jesus. Na sua hora mais difícil, ele ainda assim confiou não em homens, não na sua própria força, mas no amor do Pai, na certeza de que a vontade de Deus o levaria para o que é melhor, não apenas para si, mas para toda a humanidade. E por causa da fidelidade de Jesus, nós podemos conduzir a nossa vida debaixo dessa mesma convicção, com essa mesma fidelidade, por meio do seu Espírito que habita nos nossos corações. Creiamos nisso e tenhamos paz. Oremos. Deus eterno, que em teu amor pela humanidade enviaste o teu Filho para assumir a nossa natureza e sofrer a morte na cruz. Em tua misericórdia, torna-nos como ele, obedientes à tua vontade, e dá-nos partilhar da gloriosa vitória da sua ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, que vive e reina contigo, Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.